Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício, o crime, redimindo aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar, revelar a escuridão, minha alma sente. Receba agora a palavra de Deus. O que é bem-aventurado? O que é bem-aventurado? O que é ser bem-aventurado? Bem-sucedido, pessoa que realizada, a pessoa que conseguiu ir ao pé da letra, será pessoa que será feliz na sua decisão. Então, bem-aventurado, feliz será a pessoa, vamos ler aqui agora? Feliz será, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó. Por quê, pessoal? Por seu auxílio. E cujo, isso aqui que eu quero que você se atente, e cujo a esperança, lê comigo essa parte, e cujo, eu queria que fosse melhor, como um coral assim bonito, vai lá, e cujo a esperança está posta, seu Deus, diga glória a Deus. Irmãos, em quem nós temos depositado a nossa esperança? Porque nós sabemos que Deus não falha, amém, pessoal? Mas a nossa esperança, o salmista faz questão de frisar, dizendo assim: olha, feliz será a pessoa que coloca a confiança em quem? No Senhor. No Senhor. Só que às vezes a pessoa não entende, pessoal, que dá a impressão aqui lendo o texto, que quando a pessoa coloca a sua confiança no Senhor, tudo que ela projetou, por exemplo, nós estamos iniciando o ano de 2016, e 2016 é o ano do que, pessoal? 2016 é o ano da nossa? Dá a impressão, quando falamos assim, que nós não teremos adversidades, não teremos problema nenhum, não teremos dificuldade nenhuma, e isso não é verdade. Isso não é verdade. Mas o salmista deixa claro que feliz será a pessoa que coloca a sua confiança em quem, pessoal? No Senhor. Porque o Senhor não falha como o homem falha. O Senhor não erra como o homem erra. Tem pessoas que colocam a sua confiança, ele confia naquilo que ele tem, naquilo que ele é, naquilo que ele pode vir ser. Ele coloca a sua confiança na sua capacidade. E a palavra nos ensina totalmente contrário a isso. A Bíblia Sagrada diz assim, que aquele que a si mesmo se humilha, Deus faz o quê? Deus exalta. Você está entendendo? Sim ou não? Não é aquele que é humilhado, não é isso não. É aquele que a si mesmo se humilha, Deus exalta. Então nós precisamos colocar a nossa confiança em quem? No Senhor. Se a sua confiança está no Senhor, você será feliz em nome de Jesus. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Diga amém? Diz assim: e eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, isso dá 11 quilômetros aproximadamente, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus
se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para não o reconhecer. 17. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e de todo o povo. Versículo 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que diziam que ele, o que, pessoal? Que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. Versículo 25. E ele lhe disse: ó nércios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e que entregasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todo o que, pessoal? As Escrituras. Eu confesso que eu já preguei sobre os dois discípulos no caminho de Emaú em vários ângulos ou pontos de vista. Eu já preguei dos discípulos no caminho de Emaús em relação ao fato deles não conhecer Jesus. Como é possível andar com Jesus, ver Jesus e não conhecê-lo? Porque talvez a Bíblia diz que os olhos dele estavam como o quê? Como tapado para não reconhecer Jesus. É verdade. Mas se você é íntimo de alguém, se você tem uma intimidade, se você é amigo de alguém, você reconhece ele até pelo falar, até pela voz, é ou não é verdade? Você reconhece. Então, eu já preguei em vários ângulos os dois discípulos no caminho de Emaú. Por exemplo, eu já preguei sobre a distância que ele tinha que percorrer para voltar a Emaús. Emaús era uma vila, uma pequena vila que existia. E eles saíram de Emaús e foram para Jerusalém. E eles começaram a viver ali em Jerusalém, junto com Jesus. A missão estava sendo feita ali. Então, eles agora estão fazendo o sentido contrário. Eles estão saindo de Jerusalém e voltando a Emaús. Só que depois, pessoal, fiquei meditando nisso. Essa tarde eu estava meditando nisso. E eu estava perguntando assim, mas por que eles voltaram? Por que eles voltaram? Será que tem alguma justificativa que a gente possa encaixar nessa mensagem que justifique o fato deles voltar a Emaús? Eu estava pensando, ninguém sai, ou em regra a pessoa sai de uma cidade pequena para vir para uma cidade grande, para tentar a vida, é ou não é verdade? Quase que é difícil sair, fazer o sentido contrário. Acontece, mas é muito difícil. Os discípulos aqui estavam voltando porque eles tinham uma esperança. Nesse período, Israel vivia sobre a opressão de Roma. Tudo que acontecia era Roma que julgava. Então eles viviam sobre esta, entre aspas, opressão. E eles tinham agora a esperança
que o Cristo, no qual foi anunciado pelos profetas, e eles colocam a esperança em quem, pessoal? Em quem? Em Jesus. Eles colocam a esperança deles em Jesus, tanto é que ele justifica lá: nós tínhamos a esperança que ele fosse nos remir, que ele fosse nos resgatar, que ele fosse nos livrar. Só que agora, aquele no qual eles depositam toda a confiança, o que acontece, pessoal? Vem a notícia: ele morreu, não está mais entre vós. E aí eles começam a comentar, só estou contando a história de forma resumida para você entender. Eles começam a comentar um com o outro: mas peraí, o que está acontecendo? Aliás, era tudo que se falava em Jerusalém, era da morte de Jesus. Ele partiu, ele foi. Chega Jesus então, vamos usar o termo disfarçado, ele chega então, se apresenta a eles, eles não reconhecem, e Jesus pergunta: mas por que vocês estão discutindo? O que vocês estão falando? E eles até de forma assim, nem consigo entender, eles: será que você é estranho aqui, rapaz? Será que você não está sabendo o que está acontecendo? Mataram aquele no qual a nossa esperança estava voltada. Então, se você olhar por esse ponto de vista, você vai entender os discípulos. Eles saem de Jerusalém e voltam para Emaús, a caminho de Emaús. Eles voltam para lá, mas o que eu quero dizer para você é que quando a pessoa coloca a sua confiança no Senhor, ela vai ser bem sucedida. Porque ainda que ela seja tentada a desistir, o Senhor Jesus vai se manifestar a ela. Só que eles voltam, eles recuam, e a Bíblia diz que eles estão tristes por aquilo. O coração deles estão amargurado porque a esperança deles tinha se desfeito. E eles alçam a voz a chorar. Se você ler o final do versículo 17, vocês vão ver que o próprio Senhor Jesus percebe a tristeza deles. Vamos ler o 17? E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis o que, pessoal? Estáis triste. Por que vocês estão tristes? Que tristeza é essa? Por que eu iniciei falando, pessoal, sobre, ou meditando com vocês sobre o Salmo 146? Porque a esperança, quando ela é colocada no Senhor, ela pode até ser que no caminho, no trajeto surja barreiras, adversidade. Porque, volto a dizer, se você está pensando que você vai vencer em 2016 sem lutar, você está enganado. Nós falamos na primeira reunião do ano. Quem veio na primeira reunião do ano? Quem veio? Nós falamos aqui sobre obter vitória. E usamos um texto de Isaac. Nós vamos até falar um pouquinho ainda. Só que o Isaac, ele resolve agradar a Deus e ele é abençoado. Só que quando nós falamos assim, que ele agradou a Deus e foi abençoado, dá a impressão que entre o agradar e a bênção não aconteceu mais nada. E não é verdade. Aconteceu várias coisas. Então, pode ser que você colocou aqui, nessa caixa aqui, o seu projeto de vida para 2016. Quem colocou, diga glória a Deus. Eles vão se realizar em nome de Jesus, porque a nossa esperança está em quem? Estão em quem? A sua esperança está em quem? Pergunta para o seu vizinho, porque eu estou achando meio... Pergunta aí, a sua esperança está em quem? Minha esperança está no pastor, você está perdido. A minha esperança está em fulano, você está perdido. Porque a sua esperança deve estar em quem? No Senhor Jesus. Ele não está falando que feliz será a pessoa que tem esperança nos bens que ela tem. Ele não está falando, olha, feliz será a pessoa que está esperando na sua capacidade intelectual. Ele não está falando que
você vai ser bem sucedido, você que tem a esperança em algum doutor, em alguma outra coisa. Ele está falando que bem sucedido será aquele que espera no Senhor, que tem a sua esperança no Senhor, que sabe que Deus é a única saída. Então, pessoal, quem espera no Senhor será feliz. Agora vamos entender esse esperar aqui. É ter certeza mesmo que a bênção, a vitória vai chegar na sua vida, vai acontecer, mas pode ser que no meio do caminho, a esperança que você tinha, o inimigo tenta arrancar de você. No caso dos discípulos aqui, foi tremendo, porque a impressão que dá agora, lendo o texto, é que a esperança deles, e talvez se você olhar hoje a história, você não consegue entender, porque olhando a história, você vira a página, Jesus ressuscitou, glória a Deus por isso. Você vira a página da sua Bíblia, nenhuma está falando que Jesus foi entregue, na outra, Jesus o quê? Ressuscitou. Só que a Bíblia diz que entre a morte e a ressurreição, quantos dias foram? 3 dias. Deu tempo dos discípulos parar e pensar, peraí, a nossa esperança estava em Jesus, era Ele que ia nos remir, era Ele que ia nos resgatar, mas agora Ele morreu. Tanto é que dá tempo que eles abandonam Jerusalém e volta, ou caminha de volta para Emaús. Mas no caminho da volta, Jesus se faz presente na vida deles. E lá em Emaús, lá chegando já na cidade, depois você pode ler, a história é linda, você vai ver que Jesus fica com eles, Jesus passa a noite com eles. Aliás, eles têm um encontro com o Senhor Jesus, maravilhoso, pessoal. Por quê? Porque se a nossa esperança estiver nele, ele não falha. Ele não falha. Pastor, mas eles não conheceram, só no partir do pão que eles conheceram. Só no partir do pão que eles foram saber que se tratava de Jesus. Só foi no final de tudo que eles foram perceber isso. Mas Jesus estava ali. Existem situações da nossa vida que nós nem percebemos. Existem lutas que nós enfrentamos que aparentemente Jesus não está ali, mas Ele está. Existe circunstância que você enfrenta na sua vida que você olha assim e fala, peraí, cadê Jesus? É como se os seus olhos estivessem tapados para que você não enxergasse isso, mas Ele está ali, porque bem-aventurado feliz será aquele que coloca a sua esperança em quem? Em Jesus. Em quem está a sua esperança? Em quem está a sua esperança? Se a sua esperança está no Senhor, você está no caminho certo. Agora eu preciso dizer que existem pessoas que confiam nela mesma, e aí que está o erro, porque a Bíblia diz o quê? Maldito o homem que confia no homem. E às vezes a pessoa entende errado o texto, fala assim, não, então não vou confiar em ninguém, eu não confio no pastor, eu não confio no obreiro, eu não confio no irmão que está do meu lado, eu não confio em ninguém. Tudo bem, mas o problema é que você confia em você mesmo, e você deveria deixar de confiar em você para colocar sua confiança no Senhor, porque todos esses falham, mas o Senhor nunca vai falhar. Diga glória a Deus. Amém, pessoal? Pastor, projetos grandiosos eu tenho para 2016. Projetos grandes eu sei que Deus vai confirmar na minha vida, porque Deus me deu uma palavra e eu estou sobre esta palavra. Fica firme nela, mas coloque a sua confiança no Senhor. Amém, pessoal? Gênesis capítulo 26. Capítulo 26, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, e Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu, o que, pessoal? O que o Senhor falou para Isaque aqui? Olha, você não pode, embora você deseja ir ao Egito, eu não quero que você vá. Permaneça em Gerar, fica aí, peregrina na terra, até eu te falar onde você vai. Aí o versículo 6, pula lá, vamos ler aqui.
Versículo 6 diz assim: assim habitou Isaac aonde, pessoal? Em Gerar. Ele ficou ali, quer dizer, ele agradou a Deus, ele agradou ao Senhor, ele agradou a Deus. Só para recapitular ainda, Números capítulo 14, versículo de número 8, olha o que diz. Nós começamos nesse texto aqui. Diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana o que, pessoal? Leite e mel. Diga glória a Deus. Então Isaac entendeu que para ele conseguir a vitória, ele tinha que fazer o que? Agradar ao Senhor. A esperança dele agora estava em quem? No Senhor. Tanto é que ele desiste da sua ideia de mudar de lugar, de ir para o Egito. Ele desiste daquela ideia e fala assim: não, se o Senhor não quer que eu vá, então eu não vou, eu vou permanecer aqui. E o Deus que pediu para Isaac permanecer foi o Deus que deu a vitória, porque em Gênesis 26, vamos voltar lá, Gênesis 26, no versículo de número 12, diz assim, vamos lá, Gênesis 26, versículo 12, olha o que diz: e semeou Isaac naquela mesma terra. Qual terra? Na terra de Gerar. E colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor fazia o que, pessoal? O Senhor abençoava. Versículo 13, olha que maravilha isso: e engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Diga graças a Deus, diga graças a Deus. Aparentemente aqui, ele foi abençoado, ele conseguiu tudo o que queria, e olha, ele agradou a Deus, e Deus deu a vitória. É verdade, é verdade. Só que ele enfrentou dificuldade. Logo em seguida, no versículo 14, diz assim, vamos lá, vou ler com vocês aqui: tinha possessão de ovelhas, tinha possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus faziam o que, pessoal? O invejavam. Presta atenção, o homem começou a ser tão abençoado, que entrou nos filisteus um espírito. O espírito do que, pessoal? Da inveja. Eles começaram a olhar para Isaac, que agradou a Deus, que permaneceu no lugar aonde Deus queria que ele permanecesse, agradou a Deus, fez a vontade de Deus. E aí o que acontece agora? Mesmo agradando a Deus, e por agradar a Deus ele prospera, mas mesmo agradando a Deus, o que acontece? Entra o espírito da inveja. Eu expliquei de manhã o que é inveja. Inveja é tristeza na alegria do quê? Do próximo. Alegria do próximo. Eu fico triste porque o próximo está vencendo. Isso é o que, pessoal? É inveja. E em regra, a inveja vem acompanhada de falsidade. Por quê? Porque é assim, vem aqui, vem um aqui, cadê? Amanda, corre. Está aqui a Amanda. Amanda, toca que é uma benção. Toca que é uma benção. E aí, ela vem para mim e fala assim: pastor não, né? Porque eu não vou te... Tá bom. Chega para fulano aí e diz assim, chega para o Fidel e fala: Fidel, eu comprei um teclado maior, bacana. Aí o Fidel fala assim: que bacana, que legal. Mas dentro dele está assim: eu preciso comprar algo melhor do que esse teclado dela. Fica assim até corroendo. Tomara que caia e quebra. Esse é o invejoso, mas assim, ele fala assim, ó: que legal, tomara que... Dentro dele está... Escuta o que está acontecendo dentro dele. Tomara que caia e quebra. Mas a boca está proferindo o quê? Que bacana, que... Você entendeu, sim ou não? O invejoso, em regra, ele é acompanhado com a falsidade. E a inveja é assim. Ele sente tristeza, porque a Amanda está feliz, comprou um teclado maior. A mãe também está feliz, vai melhorar. Todo mundo feliz, mas o maldito do invejoso, ele consegue sentir tristeza na alegria da Amanda.
Existe isso hoje? Não. Existe? Existe? Por isso que o missionário ensina, pessoal, e eu transmito esse ensinamento, de antes de se confirmar algum projeto que você tem na sua vida, não sai falando para ninguém não. Desculpa a forma de falar, tem gente que não segura a língua nos dentes. Ele tem um projeto e ele já começa a falar para todo mundo, como que se todo mundo fosse apoiar. Não é verdade. Tem gente que você acha que é seu amigo, que está te apoiando, mas na verdade ele está, dentro dele está assim, tomara que dê errado. E esse é um espírito que age e trabalha, e que se a pessoa der lugar a ele, ele causa um estrago. Ele causa um estrago. Por que que os filisteus começaram a invejar Isaac agora? Por isso que eu disse, quando nós olhamos para o texto, dá a impressão que Isaac agradou a Deus e logo foi abençoado. Mas não é. Veio os invejosos da vida. Os invejosos surgiram. Mas por que que eles surgiram? Porque Isaac estava o quê? Prosperando. Estava sendo abençoado. Volta a perguntar, de propósito, para te provocar mesmo. Esse é o ano da nossa? Esse é o ano da nossa? Agora, cuidado na vitória, pessoal. Porque tem gente que só se cuida num momento difícil. Você tem que se proteger na sua vitória. Como? Orando a Deus, buscando a Deus, dizendo: Deus, o Senhor é a minha proteção. E como que eu faço para me sentir, ou para estar protegido? Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o quê? Descansará. Então é habitar no esconderijo do Altíssimo, é viver na fé. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Mas a inveja, ela, além de trazer a falsidade, ela traz também outras coisas, porque vem as consequências delas, ou dela. Por exemplo, nesse caso aqui, eles invejaram Isaac, e o versículo 15 diz assim, olha só o que diz, vai lá, versículo 15: e todos os poços que o servo de seu pai tinha cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus o que, pessoal? Fizeram o que? Entulharam e encheram de quê? De terra. Talvez você não tenha dimensão do quanto era importante esses poços, o quanto era difícil achar água naquela terra. Talvez você não tenha dimensão de como era complicado. Só que por simplesmente inveja, o que eles fazem? Entulham os poços, fecha os poços, joga terra no poço de Isaac. Só que Isaac estava sobre uma promessa, uma palavra. E aqui que muitas pessoas se perdem. Por quê? Porque ela recebeu a palavra, 2016, o ano da vitória, o ano da sua vitória, mas na primeira adversidade ela quer questionar Deus. Espera aí, Deus, o Senhor falou que era o ano da minha vitória, e eu não estou vendo a vitória até agora. Muito pelo contrário, sentiram inveja de mim e entulharam meus poços. E aí, em vez dela ir adiante, ela fica o quê? Murmurando. Qual foi a atitude de Isaac? Entulhar os poços que o meu pai cavou? Então vou fazer o seguinte, versículo 16: disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, olha só, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Aí versículo 17: então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. Versículo 18: e tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e os filisteus entulharam depois da morte de seu pai Abraão, e chamou pelos nomes que os chamaram seu pai. Aí o versículo de número 19: cavaram pois os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas, o que, pessoal? Águas vivas, é tudo que ele precisava.
Olha o que diz o versículo 20. E os pastores de Gerar porfiaram, lutaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é o que, pessoal? Essa água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Versículo 21. Então fizeram o que? Vai lá, gente. Então cavaram o que? E também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o nome Sitna. Pera, só para você entender. Você está entendendo, sim ou não? O Isaac foi, pessoal, e cavou achou um poço. Só que os invejosos fizeram o quê? Taparam o poço. Ele foi e achou outro poço. O que eles fizeram? Taparam o poço. Aí ele foi e cavou outro poço. E o que fizeram? Contenderam de novo e taparam o poço. Pastor, qual é a lição que tem para nós aqui? É muito importante. Entre o seu projeto, a sua determinação de vitória e o fato consumado, existe as adversidades que você precisa vencer. Tem pessoas que se perdem, volta a dizer no primeiro obstáculo: Deus, entulharam os meus poços, poderia ter me entulhado junto, acabou minha vida, e agora o que eu vou fazer? Ele poderia ter colocado a sua esperança naqueles poços, porque os poços era algo importante. Ele poderia ter colocado a esperança, olha, a única esperança de sobreviver nessa terra de crise, de fome, é sobreviver com água, porque nós precisamos de água. Só que mesmo diante dessa necessidade, vem os invejosos e entulham os poços dele. Só que ele faz? Ele vai cavar outro. Significa então que aqui tem uma lição importante para nós: você não pode desistir no primeiro obstáculo. Pastor, não, eu não desisto no primeiro obstáculo. E no segundo? E no terceiro? E no quarto? E no quinto? E no 365? Eu não sei, porque todo dia nós vamos enfrentar um obstáculo. Mas você não pode perder a sua esperança, porque a sua esperança tem que estar em quem, pessoal? No Senhor. Tem que estar no Senhor. Eu não posso chegar aqui e ser, desculpa a expressão, mas eu não posso ser hipócrita e dizer assim: olha, você vai vencer e a sua vida vai ser um mar de rosa. Se eu estivesse falando assim, eu estaria mentindo, porque não é assim que acontece. Você vai vencer? Vai sim, porque eu sei e temos pregado que a nossa esperança tem que estar em quem? No Senhor. E se a tua esperança está no Senhor, mesmo que você pense em desistir, o Senhor vai se manifestar a você. Ele vai aparecer para te ajudar, ainda que você não perceba, mas nas mínimas coisas você vai sentir a mão de Deus te ajudando. Diga glória a Deus. Quando você está pensando em voltar atrás, quando você está pensando em desistir, quando você pensar em recuar, quando você pensar, usando o contexto que lemos, quando você pensar em voltar para Emaús, você vai sentir, diga glória a Deus, você vai sentir a mão de Deus te ajudando. Você vai sentir, porque feliz será aquele que coloca a sua esperança no Senhor. Em quem está a sua esperança? Pastor, eu espero no governo. Você está perdido. Falei no dia 1º, as perspectivas para o ano de 2016, segundo os políticos aí, os analistas políticos, econômicos, é as piores possíveis. Só que nós não estamos preocupados com as perspectivas que tem sobre o ano, porque a nossa esperança não está no governo, não está em fulano, em cicrano. A nossa esperança está em quem? No Senhor. No Senhor. Então o que temos que fazer? Orar a Deus e sermos fortes, porque se o inimigo tentar entulhar os nossos poços, nós vamos fazer o que, pessoal? Cavar outro. E se furar? E se tapar outro? Eu vou cavar outro. E se eu vou cavar? Porque Deus sempre vai me dar água. Diga glória a Deus.
sempre tem uma água que vai saciar a sua sede. Sempre Deus vai dar um escape para te abençoar em nome de Jesus. Então, se eu fosse falar, não era, como eu disse, não era a mensagem que eu queria trazer, mas é que Deus queria que eu trouxesse. Para de fugir do problema, cava outro poço, porque Deus é contigo. Ah, pastor, mas sabe o que eu vou fazer, pastor? Eu vou agradar a Deus. Ele agradou a Deus quando ele fez o quê? A intenção dele era sair de Gerar e ir para o Egito. Deus falou que não, permaneça aí, fica firme. E Deus honrou. Quando você está sobre uma palavra, o inferno pode se levantar contra você, que você vai prevalecer em nome de Jesus. Porque sempre que você vai precisar, ou sempre que você precisar, aquele no qual a sua esperança está, vai se manifestar para te abençoar em nome de Jesus. Amém, pessoal? E Ele sempre vai te enviar um sinal, uma saída. Tem água aí. Mas entulhar os meus poços. Não desiste não. Não desiste não. Às vezes eu vejo pessoas novas. Esse dia eu estava vendo um colega pastor falando que ele estava atendendo uma jovem de 20 anos de idade. 20 anos. Presta atenção, 20 anos. Que dizia para ele: pastor, eu quero tirar a minha vida. Por que você quer tirar a sua vida? Porque a pessoa que eu achava ser a pessoa da minha vida me abandonou. E aí você vai tirar a sua vida? Quantos anos você tem? 20 anos. Rapaz, vai cavar outro poço. Tenta de novo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deu errado, pastor, lá atrás deu errado. Quer dizer, você vai parar com tudo porque deu errado uma vez? Tenta de novo. A não ser que a sua esperança não esteja no Senhor. Se a tua esperança está no Senhor, aquilo que deu errado lá atrás vai dar certo aqui em nome de Jesus. Desde que você esteja agradando a quem? A Deus. Amém, pessoal? Amém? Ah não, eu fiz um negócio errado lá, pastor, e aí o final que deu errado, eu vou fazer de novo e vai dar certo? Não é isso que eu estou falando não. Porque se fizer errado, você está desagradando a Deus. Só dá certo se você agradar a Deus. Quem entendeu, diga graças a Deus. Amém? Eu tenho certeza que mesmo na volta, quando eles já estavam desistindo, sai de Jerusalém, volta para Emaús, como se dissesse assim: olha, a nossa esperança, em quem nós tínhamos esperança, já não temos mais, acabou a nossa esperança. Mas é lá que Jesus se manifestou a ele. Talvez você está aqui na igreja dizendo assim: pastor, eu preciso começar esse ano diferente, para vencer em nome de Jesus, para vencer, mas talvez a sua esperança está em outro lugar, ou em outra pessoa, que não é o Senhor Jesus. Então, você não vai conseguir. Agora, se a sua esperança está no Senhor, pode ter certeza que você venceu, já venceu em nome de Jesus. Amém? Amém? A sua esperança está em Deus, pode ter certeza que a vitória já é sua, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, em nome de Jesus? Talvez a pessoa pense assim: pastor, mas e os invejosos, que vêm acompanhado com falsidade, que vêm acompanhado com tudo isso, como lidar com eles? Se a tua esperança está em Deus, você pode ter certeza que a palavra vai se cumprir. A Bíblia diz assim: que eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantar contra ti. Amém, pessoal? Amém? Então, porque eu sempre falo isso aqui, tem pessoas que é presa na opinião dos outros. Tem pessoas que se prendem na opinião dos outros. Fulano diz que eu não vou conseguir, de repente ele é um invejoso da vida. Aí porque ciclano não quer o meu sucesso, é um sintoma da inveja. E tem pessoas que estão morrendo de depressão, por exemplo, porque ela acha que não tem mais jeito para a vida dela. Não tem mais jeito, eu não vou conseguir.
Espera aí, cava de novo. Porque se a sua esperança está no Senhor, vai sair água. Ah, mas entulharam de novo, eu não aguento mais. Ei, vai de novo. Tente mais uma vez. Porque Deus vai te dar uma saída. Diga glória a Deus. Ele vai te abençoar. A nossa esperança tem que estar no Senhor.